Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco e hoje vamos continuar os estudos, né? Mais um vídeo de estudo. Hoje continuaremos o tópico de aerodinâmica e mecânica dos fluidos com o balanço de energia térmica em um duto, certo? Eita porra, que a agressão vai ser grande. Pera aí. Balanço de energia mecânica térmica em um duto. Eu já tinha iniciado isso no vídeo passado, dessa playlist. E hoje vamos dar sequência. Perfeito. Mas primeiro, meu nome é Anderson, sou engenheiro mecânico graduado na Federal do Ceará. Vim para a Itália fazer um mestrado em engenharia automotiva e agora estou em um doutorado de pesquisa, certo? Vamos começar com essa tortura aqui. Ok, vídeo passado nós iniciamos aqui balanço de energia em um duto. Aí eu estranhamente escrevi aqui de novo, só para me basear, porque às vezes eu esqueço. E é isso, vamos embora. Tudo certo. Ok, então a gente viu aqui já, para começar, a gente viu as principais condições, o escoamento, ele depois superadas as variações ali na entrada do duto, ele passa a ser constante em termos axiais, a coordenada axial. Então não há variações significativas de velocidade com relação a direção X, que geralmente é a direção axial do tubo, né? E então eu posso dizer que a derivada parcial de U em X é zero, certo? Depois, uma vez desenvolvido, isso significa que as variações térmicas também serão independentes da coordenada axial, né? Então aí a gente já tem uma derivada parcial mais complexa, né? Eu tenho a variação da temperatura na parede, menos a variação em algum ponto do duto, sabe? Provavelmente aqui estamos falando de um duto circular, né? Então, de um duto circular, então aqui é X, certo? Então, eu tenho que essa variação ao longo de X ela vai ser zero, beleza? Isso significa que condições térmicas totalmente desenvolvidas são obtidas por esse escoamento, certo? Ok. Considerando este escoamento incompressível, como incompressível, a velocidade de referência será dada
pela velocidade média. Então, eu posso escrever o quê? Mean velocity, o m vem de média, né? De mean, como 1 sobre s, vezes a integral em s de u ds, certo? S é a seção transversal do duto assim, multiplicando esta, no caso a velocidade, pela densidade do fluido, densidade do fluido ρ I pela área da seção transversal S, obtém-se o fluxo máximo através do tubo. Onde m ponto é igual a ρ vezes o m vezes s. Em seguida, pode-se calcular calcula-se a energia térmica carregada por esse escoamento. Que esse escoamento carrega.
carrega considerando a seção transversal S. Então eu posso dizer o quê? Que a energia térmica através dessa seção transversal é S da integral na superfície S, né, na superfície da seção transversal, vezes U, ρ, densidade, vezes U, velocidade. C, eu acho que C aqui é o raio, vezes T, vezes a derivativa, né? Derivada, ds. Isso tudo é dado em watt. De forma análoga, determina-se a temperatura de referência determina-se a temperatura de referência que, para escoamentos internos de um duto esta é considerada como sendo a temperatura Buck temperature. Eu sei o que significa, mas não sei como dizer em português. Vamos ver. Poxa, não sei se é isso. Como sendo a temperatura do volume de ar interno. Do volume de fluido. De ar não estamos necessariamente falando de ar. No duto. Isso é dado por
TB, Build Temperature, é equivalente a 1 sobre M ponto vezes C, a integral de ρ, que é uma integral em S, viu? De ρ vezes U vezes C ds. Ela tem a temperatura também, imbecil. Neandertal. ρ vezes U vezes C ds. Também se contabiliza para esses casos, escoamento no duto, a taxa de variação de energia transportada pela seção transversal. Que é o quê? S seria M ponto vezes C vezes a temperatura de bulk, né? Bulk temperature, temperatura interna. Certo? Essa temperatura ela é usada por conveniência. É usada por conveniência. Conveniência em escoamentos internos. Dessa forma, a lei de Newton. Pode ser escrita da seguinte forma: H é igual a T na parede, temperatura na parede, menos a temperatura de bulk, temperatura interna do escoamento, certo? E aí é interessante porque TB
Temos aqui também o coeficiente de transferência de calor. Aí aqui temos a temperatura interna, temperatura de bulk. Aí é que tá. Essa temperatura TB pode variar ao longo do comprimento do duto sempre que uma transferência de calor está ocorrendo. Logo, TB é função da direção x, né, da distância em x. O coeficiente de transferência de calor será local, ou seja, vai contabilizar um ponto do escoamento, né? Local, enquanto o escoamento ainda não estiver totalmente desenvolvido. Beleza. Sabendo que
dessa forma e quer cair no chão. Ok. E eu tô dizendo que quer cair no chão, aí começa a cair no chão, vem os direitos eletrônicos. Não, que você quebra demais. Dessa forma, se faz necessário definir uma condição que caracteriza totalmente desenvolvido. Caracteriza um escoamento totalmente desenvolvido. Esta é dada pelo versor N sempre externo ao escoamento e a transferência de calor positiva quando o sistema é aquecido. Então, aí a gente pode escrever o que? Que QW, nossa transferência de calor, ela é igual ao que? A menos Q, na transferência de calor, certo? Partindo da parede, vezes o versor N. Certo? Sabendo que a gente já deu a definição de fluxo de escoamento desenvolvido, sabendo que a definição de escoamento desenvolvido é dada por aí eu vou usar essa equação, essa parcial que a gente desenvolveu, escreveu no vídeo passado.
Isso se tornaria o quê? Derivada parcial de t de x em r, sendo r o raio, né, do duto, né? E tudo isso da partir da parede. Aí eu tenho dividido por TW, temperatura na parede em função de x, menos temperatura do escoamento em função de x. Eu vou apagar aqui um pouquinho, que ficou grande demais. Pronto. Isso aqui seria igual ao que? A função de x. A uma função de x, que x é a distância ou a comprimento longitudinal, né? Então, a definição de um escoamento termicamente desenvolvido, totalmente desenvolvido, né, termicamente, é essa. Ok. Assim, essa função de x, ela não vai ser igual, ela vai ser diferente do h dividido pelo lambda, que a gente viu que é o termo deviatório, certo? Isso significa que escoamentos em um duto ou seja, um escoamento interno e totalmente termicamente desenvolvido vamos apagar esse aqui, uma virgulinha aqui. E com propriedades constantes, porque ele vai ser invariável ao longo da direção longitudinal. Exibirá um coeficiente, né, de transferência de calor independente desse comprimento do duto, né?
em termos do coeficiente de condutividade térmica, que é o lambda, isso não será totalmente aplicado. Isso não se aplica. Essa definição não se aplica, né? Não se aplica, pois trata-se de uma propriedade do material. Do material. Enquanto que o coeficiente de transferência de calor, né? Foi o que eu escrevi ali? Convecção, né? O coeficiente de convecção é local, enquanto não for desenvolvido, mas ele é muito mais dependente de condições físicas, no caso, geometria do duto, condições de contorno. É muito mais ligado, dependente de fator, é muito mais dependente de fatores físicos. Isso inclui condições de contorno e geometria do duto. Só deixar claro que é importante. Temos aqui coeficiente de convecção. E aqui de condutividade térmica. Show! Beleza. Dois últimos tópicozinhos. 5.6.1 dutos com paredes
uniformemente aquecidas. Aquecidas. Ok. A gente vai se aproveitar aqui considerando um escoamento interno. Escoamento interno. Estacionário. Em um duto de seção transversal arbitrária. Vamos pegar essa equação fazer o copy certo. A seção transversal é arbitrária. Considerando do escoamento estacionário em um duto de seção transversal arbitrária e sem aquecimento interno, pode-se escrever que o H, nosso aquecimento, vai tender a zero. Então, o que vai sobrar disso aqui? Isso vai sobrar que eu vou ter. Já bati o soninho já. Eu vou ter a integral de ρ Cp T vezes a velocidade, ρ vezes o calor específico, densidade vezes calor específico, vezes temperatura, vezes velocidade, vezes o verso N, e tudo isso integrado em S. Ok, isso será igual a, como H será zero, tudo que tem H vai ser zero. No fim das contas, a gente vai obter que isso é igual a menos a integral de S de Q, transferência de calor, vezes o verso N em uma seção transversal S.
Isso pode ser usado como pontapé, usado de forma análoga para escoamentos turbulentos, turbulentos e não estacionários. Além disso, escoamentos estatisticamente estacionários podem se aproveitar dessa equação. Esta se mostra verdadeira válida para tá saindo tudo direitinho aí, ok, para quantidades de médias temporais. Certo? E aí eu faço essa indicação aqui, que é o chamado Ensemble Average, que é a média das quantidades em uma área, em uma superfície, em um espaço de tempo. E aqui, ó, da velocidade também. Então pode ser uma quantidade, pode ser uma temperatura, pode ser uma transferência de calor, pode ser velocidade, né? Então eu posso usar dessa forma a equação acima, esta pode ser usada para determinar TB, a temperatura interna em um escoamento.
TB TB em um duto. Ok. Sendo TB, vamos só afastar aqui um pouquinho. TB uma função de x. Ok. Para o caso de um fluxo de calor e um volume de controle de uma distância axial infinitesimal, pode-se escrever que o fluxo máximo vezes o raio vezes a derivada da temperatura interna é igual a QW, transferência de calor nas paredes, P, o que é P? P é pressão? Ah, deixa eu ver aqui, dx, certo? E aí vamos dizer quem é quem aqui. Bom, TB, fluxo máximo, a gente já sabe, né? Mas vamos só... Aqui é o perímetro molhado. Eu acho que não é perímetro molhado não, hein? Vamos ver o que significa. Perimeter. Não pode ser. Perímetro molhado, meu amor. É o comprimento da borda da seção transversal do duto.
certo? Beleza. E aí o nosso Q a gente já sabe, né? QW é igual ao Q a menos Q, vetor, né? Parte de W vezes o versor N, certo? Logo, a gente observa que dTB dx é o que? P, perímetro molhado das bordas, vezes C, vezes H de o que? TW menos TB. Por quê? Porque QW é H, QW é H, TW menos TB. Certo? No caso de um escoamento totalmente desenvolvido, e paredes uniformemente aquecidas, ok? O que é que nós podemos escrever? Bom, no caso de desenvolvimento total, eu tenho que o h ele não vai ser mais uma função de x. Isso me entrega que a tw menos tb será independente de x, uma função independente de x, certo? Além disso, o fluxo de calor QW também será uma função independente de x, certo? No fim das contas, isso entrega que um escoamento totalmente desenvolvido, com paredes uniformemente aquecidas, o meu cálculo vai ser dTW dx, que é igual ao que? dTB dx. Isso tudo é o que? Constante. Certo? E assim temos um escoamento interno totalmente desenvolvido, com paredes uniformemente aquecidas. Existe o caso também de que seria o 5.6.2, que seria duto com paredes a temperatura uniforme. Esse caso é ainda mais simples ou menos complexo.
da temperatura uniforme. Se eu tenho isso, eu tenho que TW, temperatura na parede, ela não vai mais variar ao longo do comprimento do tubo, do duto, do tubo, qualquer outra coisa. Certo? Então, pegando aqui. Cadê a equação? Cadê a equação? Pegando aqui essa equação, que é a equação para escoamentos uniformemente aquecidos, eu vou adaptá-la para esse caso. Não Neandertal, ou bicho burro, puta que pariu. Eu vou adaptá-la para esse caso. Certo? O que isso vai me dizer? Não sei. Mentira, eu sei. Isso vai me dar que o dx agora vai ser, o dt dx vai ser d dx de tw menos tb. Temperatura na parede, temperatura dentro do escoamento. E isso vai ser igual ao que? A menos perímetro molhado vezes fluxo máximo vezes C vezes H, que é o que? TW menos TB. E assim temos o caso de escoamento para temperatura uniforme. Ou seja, a equação se torna mais simples. E acabou-se! Acabou-se! É um K, é um B, é um osse. Acabou-se! Acabou-se o capítulo 5, né? Finalmente. Pô, demorou muito isso aqui. E hoje não, no próximo vídeo começaremos o capítulo 6, que não é longo, é bem pequeno, né? É mais um comentário sobre dinâmica de vórtices. Eu lembro que o meu professor não deu esse capítulo. Isso é uma desculpa para eu não saber? Exatamente. Mas nem o que ele deu eu sei. Senão não estaria estudando aqui de novo, né? E aí depois a gente vai... Aí vai ficar legal, porque a gente vai entrar em teoria da camada limite, escoamentos turbulentos, aí depois asas. O negócio vai ficar bonito, né? Aí depois de asas, o que é? Peraí, asas, aí tem asas de novo. Depois de asas, blunt bodies, aí a gente começa a se aproximar de aerodinâmica automotiva, né? Aí a violência vai ficar mais focada, certo? Então é isso. Até o próximo vídeo. Até a próxima sessão de tortura. Até lá.